Olá pessoal, muito bom dia a todos, namastê, muita paz, muita luz, sejam bem-vindos nesse nosso encontro. O nosso tema, será a partida do homem da Terra e o nosso primeiro módulo, é aquela história, quem partirá? Como e para onde? De que forma? Então, nós vamos falar nesse primeiro módulo dos autos escolhidos. Olha o termo, os autos escolhidos, ok? Essa aqui é a filhotinha nossa, ela tem 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho. Né? Tina. Muito bem, muito bem, muito bem. Inclusive o nome dela tem a ver com o terceiro olho, né? Que ela se chama Ágina. Né, filhotinha? Então, os auto-escolhidos. Muito bem. Todo processo evolutivo, na Terra, todo processo de ascensão na Terra, das almas e dos espíritos que aqui estão, tem muito a ver com esse processo. A pergunta é, sempre em todas as religiões, principalmente a religião católica, que está muito perto de nós aqui, os cristãos, eles sempre discutem uma coisa chamada juízo final, certo? Isso aqui é da Bíblia. Existe uma reza dentro da igreja, uma oração dentro da igreja, que toda missa tem, que fala assim, onde Deus virá julgar os vivos e os mortos. Tá? Entendeu? No juízo final é um julgamento, segundo os cristãos, dos vivos e dos mortos. Olha que interessante, Um julgamento onde os dois, os vivos e os mortos, participarão desse processo. Muito bem. E a igreja fala que nesse julgamento haverá a famosa separação do joio e do trigo. Bom, esse é um joio do trigo, é uma expressão que vem desde a antiguidade, porque as pessoas quando colhiam o trigo, antes de ir para a moenda, é preciso separar o trigo estragado do trigo bom. Então, na peneira, as pessoas peneiravam e faziam a separação, pedra, tudo que tinha no meio do trigo precisava ser separado. Então, basicamente é simbólico, a separação da parte boa da parte ruim, Você está entendendo? Ok? Muito bom. Então, aí, tem uma descrição na Bíblia também, tem uma descrição na Bíblia que inculca muitas as pessoas, que diz assim, somente 144 mil serão salvos. O resto será condenado eternamente no fogo do inferno. Sabe aquelas histórias? Então esse número aqui é muito interessante. Os crentes, as religiões crentes, eles usam muito esse termo aqui, porque eles acreditam que só eles farão parte dos 144 mil. O duro, sabe qual que é o problema? É vender vaga para todo mundo, Porque se só tem 144 mil, na Terra nós temos 8 bilhões de gente, Como é que as igrejas vão vender essas vagas? Só de pastor já dá 144 mil, Aí o povo fica chupando canivete. Pô, chupar canivete é duro, Então, são questões assim, muito complicadas. O conceito também, a igreja cria um conceito de salvação. Porque viver neste mundo é estar condenado
ao sofrimento, às trevas, à dor e ao próprio inferno após a morte. A igreja ela tem uma visão muito interessante. Né? O cara já se ferra nessa vida pra cacete, é uma desgraça só, e depois da morte ainda, aí que ele vai se fuder mais no inferno. Como se o que ele passou aqui não bastasse. Aí nós vamos torturar ele no inferno eternamente, porque aí o nego tem que sofrer mesmo, né? Ai, ai. Arder no fogo do inferno, né? Eternamente. Aqueles que não forem salvos, né? Então, é muito engraçado essas premissas que as pessoas não discutem, não debatem, não meditam sobre isso, sobre números, né? E o próprio conceito do que é salvação, né? Então, a igreja criou o conceito. Então, para a igreja, né, para eu ser salvo, o que eu preciso fazer? Né? Então, eu vou explicar para vocês. Um dia eu recebi, embaixo da porta da minha casa, um folhetinho, né, da igreja, né, das Testemunhas de Jeová, ok? Que é uma das mais radicais, né, praticamente assim, dentro do movimento evangélico. Né? Ela é bem radical. Né? Então, inclusive, né, o Testemunho de Jeová não aceita transfusão de sangue, sabe aquelas coisas antigas? Né? Tem umas coisas muito bravas aí. Né? O cara está morrendo, pode morrer, mas transfusão de sangue não. Cortar o cabelo também não. Né? Tem uma série de coisas. Então, o que eu tenho que fazer para vocês saberem? Então, veja bem, ó, eu recebi um folheto assim, presta bem atenção no que estava, para eu ser salvo. Estava lá assim, só Jesus Cristo salva. Essa é a primeira frase do folhetim. Segunda frase, se você não seguir Jesus, né, você estará fadado a, bem grande assim, ó, a ira de Deus. Então, vamos ver aqui quantos aspectos fundamentais o cristianismo, né, trabalha com os seus fiéis. Então, a primeira coisa é o seguinte, só Jesus Cristo salva, ou seja, eles monopolizaram aqui a salvação. Ou seja, qualquer outra religião, qualquer outra corrente filosófica e espiritualista no mundo não tem vez. É só Jesus. Então, só a nossa salva. E outra, você tem que seguir tudo que Jesus Cristo disse. Né? Segundo a igreja que Jesus Cristo, porque eles põem palavra na boca de Jesus, né, o tempo todo. Né? O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro onde colocaram palavras na boca de Jesus. Vai saber se o que está na Bíblia é o que realmente Jesus falou. Né? A gente duvida muito, um livro de 2000 anos que vem passando pela história, tradução e tudo mais. É uma desgraça isso. Né? Agora, então veja bem, então já começa com o monopólio de poder. E outra, existe um terrorismo cristão aqui. Um terrorismo. Né? E depois, eu tenho que terminar aqui a frase. E certamente, ó, certamente você queimará eternamente. Esse era o folhetinho. No fogo do inferno. Bom, então, o folheto, a capa do folheto era essa, em letras garrafais. Depois você abria, tinha todo o textinho lá para você seguir, vai na igreja, vai no culto, né? Leva dinheiro. Né? Bom, aí ó, agora ele faz assim, ó, se você não seguir Jesus ao terrorismo,
você estará fadado a, presta atenção, a ira de Deus. Ou seja, aqui eles constroem um Deus extremamente vingativo, um Deus raivoso, que fica puto da vida e vai te torturar. Além desse Deus ser um ditador, filha da puta, ele é um torturador, que não vai negar nenhum esforço, presta atenção, nenhum esforço para te torturar eternamente, não é 1 hora, 2 horas, 3 horas, não, no fogo do inferno. Né? E tem que ser bem quente, senão não tem graça. Olha lá, cuidado com o chapisquinho caiu aí. Vocês estão entendendo? Isso é o maior de todas as mentiras que esses caras impõem aos seus fiéis. Existe um terrorismo religioso extremamente grande, porque eles inventam Deus, eles criam um Deus que tem todos os sentimentos de raiva, de ódio humano contra aqueles que não seguem as suas regras, as suas leis, né? E cria uma estrutura de vingança tão destruidora, tão poderosa. É claro que o coitado do indivíduo humilde, do indivíduo simples, daquele que não tem uma capacidade de raciocinar, de pensar, de contra essas ideias totalmente terroristas, ok? Então ele é escravizado por esse tipo de ideologia, por esse tipo de pastor, né? Aí, dentro da escravidão, não há evolução. A evolução só pode acontecer na liberdade, né? Onde o indivíduo expressa realmente aquilo que ele é, não aquilo que ele é obrigado a ser. Presta bem atenção. A verdadeira essência do espírito só se manifesta na liberdade. Qualquer ato de escravidão leva o indivíduo a tolir e a se comportar de acordo com regras e leis, não de acordo com a sua verdadeira essência. Tá? Então isso é muito importante que vocês entendam, né? É nesse patamar que nossas religiões se encontram. A Igreja Católica não é muito diferente disso. Tá? A Igreja Católica não é muito diferente disso. Tá? Você está entendendo? A Igreja Católica, porque, na verdade, vocês têm que entender que quem criou esse modelo de Deus imperador, quem criou os mandamentos, quem criou, né, vamos assim dizer, o inferno, céu e inferno, demônio, Satanás, foi a Igreja Católica. Você tem que entender que os evangelhos vieram depois, em cima desse mesmo contexto.